Sr. Secretário de Estado das Infraestruturas, Sr. Diretor-Geral da DG Connect, distintos convidados, minhas senhoras e meus senhores, muito boa tarde a todos. Antes de mais, gostaria de começar por agradecer o terem aceito o nosso convite, em nome do Conselho de Administração da ANACOM, porque para nós tê-los aqui todos hoje, neste dia, é muito importante, dado o tema que temos em discussão. Mas, em particular, eu gostaria de agradecer a todos aqueles que se deslocaram de vários países para estarem hoje aqui conosco. So I would like to thank all our distinguished guests that came from other countries to be here today with us. Este ano, a conferência da ANACOM reveste-se de um caráter especial para mim, já que será o último ano em que me dirijo a todos vós enquanto Presidente da ANACOM. Como todos sabem, os mandatos são de 5 anos, não são renováveis e, portanto, o mandato deste Conselho terminará na primavera do próximo ano. Mas que outro tema é que nós poderíamos ter mais marcante para esta conferência do que o debate sobre a proposta do novo Código Europeu para as Comunicações Eletrónicas, publicado a 14 de setembro pela Comissão Europeia? Temos o privilégio de ter hoje aqui conosco o Diretor-Geral da DG Connect, Roberto Viola, que nos apresentará o Connectivity Package, que inclui, entre outras, a proposta da Comissão para a revisão do quadro regulamentar. Gostaria de aproveitar esta... I will switch to English, since it seems to me that there is no translation. I'd like to congratulate Roberto Viola and his team for the great job you have done with the presentation of this new code for the electronic communications in Europe. No primeiro painel da conferência, que é intitulado A Perspectiva Regulatória, reunimos um conjunto de personalidades reconhecidas internacionalmente pelo seu conhecimento nestas matérias e que representam vários quadrantes. Do lado dos reguladores, temos Sébastien Soriano, Presidente da Autoridade Reguladora Francesa e futuro Presidente do BEREC em 2017. Pilar del Castillo, membro do Parlamento Europeu, que nos traz a perspectiva do legislador. Temos Alexandre de Strel, que tem acompanhado desde o início a revisão do quadro regulamentar e que apresentará a visão da Academia nestes temas. E Tony Shortall, consultor com uma larga experiência na Comissão Europeia. Para moderar o debate, contamos também com Magnus Franklin, muito conhecido jornalista do MLEX, que acompanha de muito perto todos os desenvolvimentos legais e regulatórios do setor. No segundo painel, teremos então a perspectiva do mercado e, para isso, reunimos os CEOs dos 4 operadores em Portugal, aos quais pedimos para partilharem connosco as suas propostas sobre a proposta do quadro, as suas visões sobre a proposta do quadro regulamentar. A moderar este painel, teremos então Pedro Norton, o anterior presidente da PDC e da empresa, que lidou de perto com o setor, mas aí numa outra perspectiva, que eram mais os conteúdos. Creio que vamos ter, assim, todos os ingredientes para um grande debate, um tema da maior importância e a participação dos principais atores a nível internacional e nacional que irão estar envolvidos na discussão. Contamos também hoje com o privilégio de ter aqui o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado, a quem caberá depois também a função de olhar para a legislação e transpô-la para o direito nacional. A Comissão Europeia elegeu a conectividade como um dos elementos centrais da sua estratégia para o Digital Single Market. Para isso foram definidos novos objetivos da Agenda Digital para 2025, que incluem o propósito de levar as redes de alta velocidade a todos os lares europeus. O desafio é grande. Nas contas da Comissão, são necessários 500 mil milhões de euros de investimento para se atingirem os objetivos de conectividade em toda a Europa. O novo Código inclui nos objetivos dos reguladores a conectividade, a par da promoção da concorrência, da proteção dos consumidores e do desenvolvimento do mercado único. A Comissão continua a garantir o equilíbrio entre os vários objetivos, evitando qualquer priorização dos mesmos. Na verdade, é amplamente reconhecido que nos últimos 15 anos na Europa, a concorrência foi o principal motor para o investimento em redes de comunicações eletrónicas e é muito importante que este princípio não seja subalternizado
face ao investimento em redes. Não há dúvidas que este Código traz uma abordagem inovadora à regulação. É uma proposta que reconhece que os instrumentos regulatórios tradicionais são insuficientes ou mesmo desadequados à evolução dos mercados. Em particular, vem dar resposta a um pedido dos reguladores europeus de terem à sua disposição uma toolbox com mais ferramentas regulatórias e a flexibilidade de usarem os instrumentos mais adequados às condições específicas dos seus mercados nacionais. Os aspectos mais inovadores aparecem, sobretudo, nas medidas relacionadas com a regulação do acesso. Nos novos procedimentos de análise de mercado, a Comissão impõe que os reguladores tenham em conta, por exemplo, acordos comerciais de acesso e obrigações regulatórias simétricas já existentes. São também introduzidas medidas para facilitar acordos de co-investimento em novas infraestruturas que, caso obedeçam a determinadas condições, podem permitir aos co-investidores beneficiarem do First Mover Advantage em relação aos outros operadores. Em particular, a ANACOM congratula-se com o facto de a Comissão reconhecer a importância da regulação do acesso às condutas e postos do operador com poder de mercado significativo, chegando mesmo a estabelecer condições em que este remédio pode ser usado standalone. Como todos sabem, a ANACOM foi a primeira autoridade reguladora nacional que, na Europa, em 2006, regulou o acesso às condutas e postos do operador histórico e, com esta medida, criou um ambiente propício ao desenvolvimento da concorrência baseada em infraestrutura de rede. Portugal é hoje um dos países da União Europeia com a maior cobertura de rede de nova geração e onde mais de 35% das famílias têm acesso a pelo menos 3 prestadores de serviços. Recordamos ainda que Portugal foi também pioneiro em 2004 na imposição de obrigações de acesso às infraestruturas de edifícios de tubagens e cabelagens, o chamado ITED, tendo mais tarde, em 2010, determinado que os novos edifícios deveriam estar equipados com infraestruturas de fibra. Com estas medidas, eliminaram-se as barreiras verticais, facilitando a concorrência. Atualmente, a regulação do acesso a postos e condutas tem uma natureza assimétrica. Foi imposta pelo regulador ao operador com poder de mercado significativo, mas tem também uma natureza simétrica pelo Decreto-Lei 123 de 2009, já que se aplica igualmente a todos os detentores de infraestruturas habilitadas para albergar redes de comunicações eletrónicas, sejam estradas, sejam utilities, como eletricidade, gás, etc. Na ANACOM continuamos a acreditar que manter a regulação ao nível mais profundo da infraestrutura, nomeadamente o acesso às condutas e postes, bem como manter a regulação do acesso ao cobre, é a forma menos intrusiva e mais proporcional de criar um level playing field em que todos os operadores possam concorrer no desenvolvimento das suas redes em circunstâncias semelhantes. O mercado português tem sido, na Europa, um dos mais dinâmicos no contexto das redes de nova geração. Neste momento, temos em Portugal 4 operadores com ofertas convergentes que continuam a investir no desenvolvimento das suas redes, contribuindo para que Portugal ocupe um lugar cimeiro na Europa em termos de coberturas de redes de nova geração. Na ANACOM, procuramos ter uma abordagem forward-looking, que não se limite a ter em conta a situação do mercado hoje, mas sim a evolução que se espera que venha a ocorrer nos próximos anos. Estamos prontos para intervir, antecipando a realização de análises de mercado, se verificarmos que há falhas nos mercados de retalho. Para isso, estamos a considerar uma unidade de mercado geográfico muito fina, a freguesia, que nos permitirá, se for caso disso, intervir de uma forma cirúrgica. A nossa grande preocupação são as zonas que o novo Código designa por Digital Exclusion Areas, zonas predominantemente rurais, de baixa densidade populacional, onde não é provável que o investimento privado venha a ocorrer. O novo Código prevê que essas zonas possam ser objeto de ajudas de Estado, à semelhança daquilo que já aconteceu no passado, em 2009, com as redes rurais em Portugal. Mas para o nosso país, o desafio será sempre encontrar a forma de financiar esses investimentos com capitais públicos. Ao eleger a conectividade como um dos objetivos dos reguladores, a Comissão impõe a necessidade de encorajar, em simultâneo, investimento eficiente e concorrência. Há assim o reconhecimento de
que se é verdade que a concorrência é o motor para o investimento, também não deixa de ser verdade que sem investimento não haverá a possibilidade de termos concorrência. Todas estas propostas irão gerar certamente grandes debates, já que há visões muito diferentes relativamente ao melhor caminho para chegarmos à conectividade. Mas talvez as que gerarão mais polémica entre os reguladores serão, em primeiro lugar, a transformação do BEREC numa verdadeira agência europeia, sem que seja muito claro qual o verdadeiro valor acrescentado desta decisão, e, em segundo lugar, a possibilidade de veto dos remédios por parte da Comissão, nas situações em que o BEREC partilha a mesma opinião, o que poderá reduzir a flexibilidade das ARNs. Pelo contrário, o reforço dos requisitos de independência das ARNs parece ser, sem dúvida, um passo na direção certa para diminuir a fragmentação da regulação do setor e dar maiores garantias de que as decisões das ARNs são as que melhor servem os mercados nacionais. Dotar os reguladores dos recursos financeiros e humanos necessários para poderem desempenhar a sua missão é uma das grandes preocupações da Comissão, amplamente partilhada por todos os reguladores. Na ANACOM, os constrangimentos que se verificam desde há vários anos em termos de recrutamento de recursos humanos, num contexto em que o leque de atribuições e responsabilidades do regulador aumentou, põe em risco a capacidade da ANACOM poder continuar a desempenhar a sua missão com um trabalho de excelência. O congelamento das progressões e prémios de desempenho diminui a capacidade do regulador motivar, reter e atrair talento, que é, no fundo, o seu ativo principal. E não é só o seu ativo principal, é o seu ativo essencial. E no futuro, a ANACOM terá alguma dificuldade, por falta de meios, em poder continuar a colaborar ativamente no BEREC, tal como é requerido pela Comissão, sobretudo numa proposta em que o BEREC virá a ter novas responsabilidades. Estas palavras de preocupação são também, no fundo, palavras de otimismo. Por isso, para terminar, gostaria de, antes de mais, reiterar o empenho da ANACOM em trabalhar juntamente com os nossos colegas reguladores, com a Comissão, com o Governo e com todos os stakeholders no sentido de termos o melhor quadro regulamentar possível. E para isso queremos ouvir os interessados. É este o objetivo da conferência da ANACOM hoje e é para isso que aqui estamos todos e eu queria, mais uma vez, dizer muito obrigada por estarem aqui. Estamos todos muito interessados em ouvir o que vocês têm todos para dizer e contribuir para o nosso debate. Muito obrigada. Vou passar a palavra ao Sr. Ministro do Planeamento e das Infraestruturas, que nos deu a honra de estar aqui connosco hoje.